Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. É a introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, página 24, inciso 21. Há sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabes. Isto vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que frequentemente não sabem a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: experimentemos primeiro torná-lo, se isso é possível, mais honesto em palavras, senão não nos preocupemos com eles. E não procuremos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir os espíritas com respeito aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse Platão hoje, encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo, e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como a seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não pode se estabelecer sem luta e sem fazer mártires. Para o esclarecimento da leitura, passamos a palavra aos amigos e facilitadores, William e Shirley Milagre. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas, amigos, que estão sempre aí conosco, dividindo essa oportunidade de aprendizado. E hoje nós vamos finalizar aqui o capítulo de instrução, né, do Evangelho, com um item muito interessante, finalizando as teorias de Sócrates, né, e Platão. E tem algumas coisas importantes que a gente tem que levar em conta aqui. Na primeira frase, quando ele fala: isto vai endereçado às pessoas que criticam aquilo que frequentemente não sabem a primeira palavra, né? E é interessante a gente observar que nós temos o hábito, muitas vezes, de tomar tal postura. Embora a gente sempre se refira àqueles que criticam a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, mas nós, na nossa condição, muitas vezes de espíritas e de cristãos, tomamos posição muito parecidas com aquelas daqueles que desconhecem a doutrina espírita e o Evangelho, que é a crítica mordaz e muitas vezes sem conhecimento de causa. E é interessante porque mesmo que nós estejamos embasados por conhecimento, nós temos uma chance muito grande de cometer erros quando nós lançamos críticas, principalmente de forma depreciativa, destrutiva daqueles que convivem conosco. O método socrático, pedagógico de Sócrates, que sempre utilizava a pergunta como ensinamento, Sócrates, quando ia responder a um aluno, a um estudante, a um discípulo seu, ele costumava responder com outra pergunta.
né? É o chamado método socrático. E essa metodologia socrática, ela coloca de lado a crítica e chama a criatura à reflexão positiva e progressista e construtiva do conhecimento. E nós precisamos fazer uma ponderação a respeito disso. Porque dentro do nosso conhecimento espírita e cristão, muitas vezes tomamos a posição de críticos ao comportamento, às ideias, às atitudes daqueles que não nos comungam os mesmos ideais. E muitas vezes críticas punitivas, críticas destrutivas, depreciativas, situando a outra criatura a quem criticamos numa condição pior do que a nossa. Isso já denota inferioridade moral nossa. Porque até Sócrates, né, há milênios antes de Cristo, já compreendia que ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos apenas, vamos dizer, espíritos em evolução que conquistaram muitas vezes algumas virtudes e outras não. O que nós somos não é melhores uns que os outros. O que nós somos é diferentes uns dos outros, não é? E é partindo desse princípio que nós compreendemos Jesus em toda a sua potencialidade, em toda a sua capacidade de agir, de dizer o que é certo e o que é errado, e que em muitas ocasiões ele apenas exemplificou, ele apenas contou histórias, para que nós, espíritos naquela época, ainda em estágios anteriores de evolução, pudéssemos, como crianças, quando ouvem fábulas, entender o sentido moral das suas histórias. Outra coisa importante que se diz aqui, nesse parágrafo, é sobre a preocupação. Não nos preocupemos, né? E não procuremos senão a verdade. Não devemos ter a preocupação de conduzir as criaturas ao esclarecimento, no sentido que a missão de convertê-los é nossa. Nós não temos essa missão de converter ninguém a nada. Nós temos sim o dever de lançar luzes, mas a própria criatura que caminha conosco é que deve se iluminar, absorver esta luz na medida da sua necessidade. Então não somos nós que estamos na condição de avaliar se a criatura precisa de mais ou menos esclarecimento. E sim, temos o coração aberto para auxiliar naquilo que nós pudermos e naquilo que nós tivermos de melhor a oferecer. Quem se ilumina é a própria criatura, quem caminha e progride é a própria criatura. Nós precisamos apenas de estar ao lado para, de alguma maneira, contribuir com a nossa experiência e com a nossa afetividade. Mas não temos que ter a preocupação de convencer ninguém de que o espírito é imortal, de que a reencarnação existe. Nós temos o dever de esclarecer. Quando alguém nos aborda e nos pergunta: você acredita em reencarnação?
Claro, tenho certeza absoluta. Mas por que você acredita? Aí eu tenho o dever de justificar a minha crença. Mas se o mesmo disser, mas eu acho que você é um tolo a respeito disso. Isso não existe. Isso nunca foi provado. Eu não tenho o dever de obrigá-lo a acreditar ou de persistir a convencê-lo a absorver o conhecimento. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E cada um de nós tomou conhecimento da doutrina espírita, na sua maioria, através da dor. Na grande maioria. São poucos aqueles que têm a oportunidade de entrar em contato com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, claro como água cristalina, desde os primórdios da infância. Aqueles espíritos que frequentam a evangelização de criança, a mocidade espírita, estão tendo uma oportunidade sagrada, porque eles estão entrando em contato com o conhecimento pelo amor, pela afetividade, pela instrução. Mas muitos de nós estamos aqui, certamente, porque a dor muitas vezes bate à nossa porta, e aquilo que nós tínhamos de recursos, de entendimento dessa dor, não foi suficiente para nos fortalecer diante da dor, para que nós consigamos vencê-la sem desequilíbrio. E é por isso que muitas vezes nós procuramos outras respostas, outros recursos para atravessar tais momentos difíceis. Outra coisa que o Evangelho traz aqui para nós é sobre a verdade. E é interessante quando Pilatos pergunta a Jesus, quando Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará, e Pilatos pergunta, e o que é a verdade? O Cristo tinha todo o conhecimento da verdade e poderia, para uma criatura esclarecida do ponto de vista cultural na época, tentar explicar para ele o que é a verdade. E o que o Cristo fez? Silenciou. E silenciou por quê? Porque, na verdade, essa verdade absoluta, ela não existe. A verdade, ela se torna relativa ao grau de aperfeiçoamento de cada um de nós. A capacidade de observar, de ter um horizonte mais distante. Quanto mais distante o meu horizonte, quanto mais eu enxergo as coisas, mais fácil de eu lidar com a minha realidade. Essa é a grande verdade. A verdade vai sendo ampliada à medida que nós progredimos. E tanto é assim, como foi falado aqui ontem no Perguntas e Respostas, com o Jomar, ele disse claramente que muito dos conhecimentos sobre o espírito imortal, nem os espíritos que estão muito mais adiantados do que nós, vamos dar um exemplo, nosso querido Emmanuel, que foi aquele que acompanhou Chico, em toda a sua vida, nem mesmo ele, em várias questões colocadas, pôde explicitar com clareza para nós, porque ele próprio dizia, eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso para explicar, para clarear, para fazê-los entender. Então, aquele que se acha dono da verdade está equivocado. Não somos donos da verdade.
A verdade é relativa ao progresso e ao conhecimento de cada um. E instruir. Para chegarmos próximo da verdade, nós precisamos nos instruir. E aqui no texto fala, né, que a instrução, ela deve fazer parte do dia a dia, do cotidiano do espírita. Porque as leis divinas e o universo e o funcionamento dele, ele vai muito além daquilo que a ciência hoje já conseguiu alcançar através de suas medições, de seus estudos, de seus artigos, né? De seus projetos científicos, né? Então há muito mais conhecimento que a ciência ainda não alcançou e que vem trazido pelos espíritos através da codificação kardeciana e das obras subsidiárias de André Luiz, de Emmanuel e tantos outros que já têm contribuído na psicografia de vários médiuns, acrescentando a cada dia mais conhecimento para cada um de nós. Então, amai-vos é o primeiro mandamento. Instruí-vos é o segundo mandamento para o espírita. Porque também não adianta nada nós estarmos aqui fazendo uma mesa de discussão, né, William, de reencarnação, de vida após a morte, de outros planetas, como é a vida em outros planetas, se nós não trabalharmos dentro de nós a capacidade de amar. Amai-vos e instruí-vos, nesta sequência, é a sequência que é necessária. A instrução vir antes, ela é estéril. É preciso exercitarmos nossa capacidade de amar e, conjuntamente, procurarmos nos instruir, né? E isso é um ensinamento que o próprio Cristo nos deixou, quando ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele quis deixar em evidência que nós estamos aqui muito mais para aprender a amar do que para aprender a ser intelectual. A intelectualidade ajuda a gente a compreender, mas o sentimento é que vai nos possibilitar amar, principalmente o sentimento e o desejo de servir, o desejo sincero de servir, de ser útil ao outro, não com segundas intenções. Muitos de nós às vezes desejamos servir porque nós queremos em troca a ajuda da espiritualidade, porque queremos em troca um pedacinho do céu, porque queremos em troca paz na nossa casa. Aí nós colocamos o nosso coração a serviço, mas ainda não a serviço integral pelo desejo espontâneo de ser útil. Muitos de nós ainda estamos na fase de receber algo em troca, de fazer para receber, de fazer algo intencionalmente. Mas está errado desejar se entregar a um trabalho voluntário para conseguir, por exemplo, ter mais paz na família? Não, não está errado. Não está errado. O trabalho voluntário, ele é sempre abençoado. E a paz na família, ela sempre vem quando a família a busca. Mas o amor verdadeiro extrapola isso. E quem disse isso foi Paulo de Tarso. Ele falou
que adianta eu queimar o meu corpo, dar o meu corpo para ser queimado em benefício de alguém? Que adianta eu falar a língua dos anjos se eu não tiver caridade? Nada disso adiantaria. Eu poderia dar todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver caridade, nada disso adiantaria. E o que é essa caridade? É o desejo de ser útil sem pensar em receber nada em troca. Essa é a verdadeira caridade. E a gente começa conquistando isso com exercícios. E às vezes com exercício de caridade interessada, né, William? A gente começa assim, para depois nós conseguirmos realmente fazer aquele amor, exercício de amor completamente desinteressado, não é? Então, amai-vos e instruí-vos. E instruí-vos pede de nós lermos bastante, participar dos estudos, participar de grupos de estudo, refletir sobre o que está lendo, anotar, né? Escrever sobre aquilo que você pensa a respeito, ler sobre o que você escreveu, fazer novas reflexões a respeito. É muito bom que a gente estude a doutrina espírita de forma reflexiva. Será que eu entendi? Deixa eu escrever o que eu entendi. Depois você lê o que você escreveu e você pensa sobre aquilo. Será que eu estou no caminho correto? Vou trocar ideia com alguém que já leu um pouquinho mais, que já compreendeu um pouquinho mais, que já está um pouquinho mais à frente, que possa me ajudar, não é? William, o que você acha? Boa noite a todos, boa noite, Shirley. Boa noite. Boa noite aos nossos internautas. Satisfação estar aqui mais uma vez para a gente fazer esse estudo em conjunto. Quando a gente estuda de forma coletiva, penso que a gente aproveita mais, né? E o texto, esse texto que é um pequeno texto, mas de muita representatividade, ele talvez pudesse ser resumido assim: olha, não vamos julgar as pessoas, não vamos achar que a gente sabe tudo, e vamos estudar para a gente iniciar um processo evolutivo e aprendermos mais coisas, né? Interessante que a gente sabe muito pouco. Não sou eu que estou dizendo isso, na verdade foi Sócrates. A frase preferida dele era: eu só sei que nada sei. Era a certeza dele, né? Então, se a gente sabe tão pouco, é difícil da gente ficar criticando, às vezes outra religião, outra pessoa, até comportamento é difícil julgar. Às vezes a gente fala assim: olha, uma coisa eu sei, uma certeza eu tenho, isso eu nunca vou fazer na vida. A gente pode pagar a língua, como é o termo de gente dizer aí. Eu sou uma prova disso, porque eu tinha 14 anos em Belo Horizonte, eu fui com meu irmão numa agência bancária, e eu achei aquela questão de fila de banco. Antigamente banco tinha muito mais fila do que tem hoje, porque hoje tem os correspondentes bancários, tem outras opções, tem internet. Então, uma loucura. Eu tinha 14 anos de idade, tem muitos anos isso. E aí que acontece? Eu pensei assim: uma certeza, quando eu começar a trabalhar, uma certeza eu tenho: banco eu não vou trabalhar nunca, né? Trabalho há 40 anos no banco. Então, a gente paga a língua mesmo, né? A gente não sabe, eu sempre falo assim, a gente não sabe do minuto seguinte da vida da gente, não sabe se vai estar aqui. Então, a gente sabe muito pouco. Quanto mais a gente estudar, a gente vai ter essa noção que a gente sabe pouco e precisa aprender, né? Aristóteles tem que é um complemento de Sócrates e Platão, ele tem uma frase que fala o seguinte: o conhecimento é como se fosse uma montanha que a gente sobe.
Quanto mais a gente vai subindo, é como se a gente tivesse a noção de mais coisas, né? A gente enxerga mais alto, a gente enxerga mais coisas, não é verdade? A gente tem noção de mais coisas das quais a gente ainda não tem o menor conhecimento. E é isso mesmo, a gente sempre vai descobrindo coisas para serem descobertas, para serem conhecidas. Mas é interessante que tem umas coisas que a gente cresce com elas. A mãe, pai da gente, a gente mesmo fala coisas do tipo assim: para um bom entendedor, um pingo é letra. Já escutaram essa frase? É lógico que a percepção da gente tem que ficar aguçada, mas para a gente entender mesmo algo sobre qualquer coisa, a gente precisa escutar muito, né? E aquela pessoa ali, só da vestimenta dela, eu já sei que ela deve ter tal característica. Podemos estar enganados. Então, a gente tem essa mania, nós fazemos isso, nós julgamos as pessoas pelo modo como elas falam, pela roupa que elas vestem e muitas vezes até pela profissão. Aquela pessoa ali deve ser muito cética. Doutora Shirley, que é médica, ela é muito cética, ela é muito, vamos dizer assim, muito dada à ciência e não por exemplo, a teologia e ao estudo, por exemplo, religioso. Eu vejo que exatamente para Shirley isso é exatamente o contrário, né? Ela é uma pessoa muito dada aos trabalhos de caridade, inclusive com o estudo da doutrina cristã. A gente sempre deve, tudo que a gente olhar, na minha opinião, é a minha opinião, eu procuro fazer isso, não acerto sempre. Eu muitas vezes peco por coisas que eu mesmo sugiro para as pessoas. Por exemplo, tudo que a gente vê e quando a gente vai tecer um julgamento, uma avaliação, vamos olhar para o lado positivo. Nossa, quebrou uma cadeira. A pessoa ali esbarrou de mau jeito, era uma cadeira de madeira. Olha, vai ver que foi muito bom ter quebrado essa cadeira, porque se uma pessoa, eventualmente uma pessoa idosa ou uma criança, sentasse e se esborrachasse nessa cadeira. Então, a cadeira tinha uma certa fragilidade. Por um esbarrão ela se quebrou, tinha algum motivo para olhar o lado positivo. Porque se a gente não sabe o que tem por trás de um fato, de um evento, né, ou de uma ação de alguém, vamos pensar no lado positivo, né? A gente evitar os egoísmos, essas coisas do negativismo. Eu sempre falo que a televisão, muitas vezes, realça o lado negativo das coisas, em muitas oportunidades. E isso acaba que é uma constatação. A gente vai assistir os telejornais, a gente fica meio depressivo, não fica? Nossa senhora, eu assisti um filme de terror que às vezes o telejornal tem mais coisas negativas. Pois é. Então, é só não assistir. Eu, por exemplo, não tenho assistido mais telejornais. Vejo notícias de outras formas pela internet, mas tem notícias que são ruins, sim, né? A gente vê que alguns telejornais exploram demais o negativismo. Então é só eu não me ater àqueles telejornais e vou ver as notícias. Uma ou outra vai ser ruim mesmo, mas eu vou também ver notícias positivas. Eu tenho o direito de escolher, né? Então a gente buscar sempre o caminho positivo, eu acho que isso é um facilitador. Nem sempre eu consigo fazer isso, né? Mas sempre sugiro, eu acho que eu sugerindo para as pessoas, eu me induzo também a fazer isso. Nós estamos vivendo um momento no mundo, não é só no Brasil não, no mundo, que um monte de verdades estão caindo por terra. Um monte de verdades. Na área médica, muitas verdades vêm caindo a cada dia, porque novas descobertas vão sendo feitas, né? Vêm sendo feitas. Na área de engenharia também, né? Antigamente, só para a gente ter uma ideia, uma laje, uma cobertura de concreto armado, né? Precisaria de determinada quantidade de toneladas de aço para suportar nova sobrecarga sobre essa laje para se construir acima, né? Hoje nós sabemos que a metade de sobrecarga, a metade de aço é suficiente. Então a margem de segurança que se dava antigamente, além de ser grande,
era prejudicial à própria edificação, porque ficava mais pesado, o risco de cair era maior. Então, muitas coisas vêm caindo por terra em todas as áreas da ciência. E algumas verdades também a gente vem vendo ser modificadas, até na área pessoal, até na dedicação com as pessoas. Antigamente as pessoas eram surradas em nome de serem bem criadas, né? Não, eu vou te dar uma surra, mas é para o seu bem. Muitas pessoas já escutaram isso aqui, ó, isso é para o seu, um dia você vai me agradecer. Então a gente pode fazer isso de uma maneira diferente, sem violência. A gente pode educar de outras formas, né? Hoje existem vários métodos pedagógicos diferentes, mas nós não precisamos culpar quem eventualmente nos deu algumas correadas, né? Algumas varadas, né? Vara de marmelo, que se fala por aí. Porque a educação, a orientação que eles tiveram foi essa. Fizeram com a melhor das intenções, né? Buscando o melhor para nós. Como nós sabemos que o melhor hoje é um pouco diferente, nós temos que agir também diferente, né? Anotei aqui também para a gente comentar o seguinte: essas verdades todas que vão caindo, elas vão caindo de uma maneira muito rápida. Por quê? Comunicação hoje não é muito mais rápida por causa de que fator? Internet, não é verdade? A comunicabilidade, os meios de comunicação são muito vastos. Então, nesse meio de comunicação muito vasto, existem as verdades realmente novas, mas existem as chamadas falsas verdades. Tem até um termo em inglês aí que se usa muito. Como é que chama? Fake news, isso mesmo, né? Então tem muitas verdades que não são tão verdades assim mesmo. Não, né? São falsas verdades. A gente tem que ter cuidado com isso. E é interessante porque hoje, com essa velocidade de comunicação, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas é como se a gente estivesse assistindo um filme, fazendo parte dele, fazendo parte da história, vivenciando e assistindo ao mesmo tempo. Não é interessante? É tudo muito rápido, as coisas se transformam com muita rapidez. E aí isso demanda da gente um cuidado maior nas relações, um cuidado nos comentários. Muitas vezes a gente pode ser mal interpretado. Não que a gente tenha que ficar se podando o tempo todo, mas é só lembrar de Jesus. Olha, se eu não puder falar algo que vá acrescentar, é preferível ficar em silêncio. E muitos filósofos seguiram isso, desde os filósofos da era cristã, vários seguiram isso, né? Sócrates, antes de Cristo, uns quase 5 séculos antes de Cristo, já falava isso também. Então, algumas coisas a gente não deve enfrentar de tanto peito aberto. Se eu puder convencer, bem. Se eu não puder, eu também não vou brigar por causa disso, principalmente contra a doutrina espírita. Nós que somos espíritas, há muito tempo, né, que eu sou espírita, mas já fui da Igreja Católica, e acho que a Igreja Católica também é um bom lugar, sabe? Mas me encontrei mais no Espiritismo. Mas nós da doutrina espírita recebemos nas casas que a gente frequenta muitas pessoas católicas e de outras religiões, de outros desdobramentos cristãos. Isso não tem problema nenhum. Aqui no Jesus de Nazaré, por exemplo, nós não procuramos convencer ninguém a se tornar espírita. A pessoa está frequentando lá, está frequentando um acolhimento fraterno, está fazendo o tratamento da casa, está assistindo as palestras e não é espírita. Não precisa. A pessoa pode ser o que ela quiser, né? E ela vai formando a sua própria verdade. Nessa formação, ela vai descobrindo coisas que ela gosta, que eventualmente não vai gostar, né? E a gente tem que estar aberto à liberdade da pessoa. E essa liberdade que a pessoa tem, ela tem que ser cultivada, como a Shirley, na minha opinião, como a Shirley falou, com estudo, sabe? Com conhecimento. O estudo, o conhecimento, vai libertando a gente de ficar preso a verdades que não são nossas. Essa que eu falei, por exemplo, para quem sabe, para um bom entendedor, um pingo e letra. Acaba que a gente
vê que não é uma frase 100% correta, porque apesar de a gente ter que exercer nossa percepção, para eu entender a pessoa, eu tenho que até conviver um pouco com ela, né? Como que eu vou saber se a pessoa, meu colega de trabalho, por que ele é tão ríspido, se eu não sei um pouco da história de vida dele? E eu não tenho que ficar fazendo entrevistas com ele para saber isso, mas de alguma forma eu vou sendo condescendente com a conduta dele e vou procurando me aproximar de uma maneira que não o fira também. E de alguma forma essa relação pode ficar mais estreita, pode ficar mais sadia, sem a gente criar atrito. As pessoas que às vezes têm um comportamento negativo, eu vou falar para você seguramente, elas não nasceram assim. Passaram por situações que as obrigaram, que as conduziram, que as induziram a ter esse comportamento, né? Situações que foram desagradáveis. Então, muitas vezes, um comportamento negativo, ele é uma resposta da pessoa no sentido de se proteger. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar julgando todo mundo, aquele é bom, aquele é mau, aquele é chato. E aí, é no que a Shirley falou, ninguém é melhor que ninguém, nós somos diferentes. Algumas pessoas são mais simpáticas, algumas pessoas têm um pouco mais de conhecimento teórico, outros têm mais conhecimento prático, outras pessoas são mais práticas, outras são mais criativas, outras são mais estudiosas, cada um é de um jeito, né? O fato é que nós estamos todos aqui para nos cooperarmos uns com os outros. E nesse sentido, a gente busca apoio da doutrina cristã, da doutrina espírita, porque a gente erra menos quando a gente segue o Evangelho, né, Shirley? A gente, seguindo o Evangelho, a gente com certeza vai errar menos. Vou passar para a Shirley, tem umas perguntinhas para a gente responder, e depois a gente volta a falar juntos. Eu acho interessante, porque como que a reencarnação nos ajuda, William, a entender e a ter essa postura não preconceituosa. Porque, se nós observarmos bem, quando Sócrates falou a sabedoria em não crer saber aquilo que não se sabe, né? Quer dizer, você tem que ter fazer uma análise da sua pessoa e entender que o seu conhecimento a respeito de pessoas, coisas, fatos, pode ser bastante limitado para você exprimir uma opinião a respeito. E muitas vezes nós, baseado em pequeno conhecimento que a gente tem sobre pessoas, fatos, eventos ou coisas, a gente acha que sabe o suficiente para exprimir uma opinião a respeito, né? Ou para se posicionar, ou para criticar, não é? E, no entanto, nós muitas vezes não temos o conhecimento suficiente para isso, para emitir certas opiniões. E é sábio aquele que sabe conter-se, né, nesse desejo, muitas vezes movido pela vaidade, pelo orgulho, né, de querer se projetar, né, muitas vezes, emitir uma opinião sem fundamento e que muitas vezes vai resultar numa série de fatos que podem trazer algum grau de sofrimento para alguém, né? Então, basicamente, aqui, quando a gente vê essa fala de Sócrates, ele quer ressaltar que nós devemos ser ponderados no falar, não é? No agir. E aí, isso nos remete à fala de Jesus, quando ele disse: seja seu falar sim, sim, não, não. Não é? Por que será que o Cristo quis dizer isso? Porque tudo que ultrapassa o sim, sim, o não, não, é do maligno. Ele completou, né? Ou seja, realmente, os espíritos que vão conquistando
um grau de evolução mais adiantado, eles começam a perceber, como Sócrates mesmo falou, que quanto mais se sabe, menos se sabe, né? Quanto mais se sabe, mais cuidado você tem que ter na hora de emitir uma opinião, na hora de agir e na hora de julgar. E é por isso que Jesus disse, né? Seja se eu falar sim, sim, não, não. O que ultrapassa disso é do maligno. E assim também ele disse, não julgueis para não ser desjulgado. Não ser desjulgado por quem? Por nossa própria consciência, né? Então, cada um de nós, como espíritos imortais, nós temos as leis divinas escritas na nossa consciência, porque nós viemos do Pai. Então, nós temos as leis divinas escritas na nossa consciência. E nós, à medida que vamos vivenciando, nós vamos tornando estas leis que estão em nossa consciência diretrizes de conduta, de postura, de maneira de agir, de falar, de pensar. Então a evolução é exatamente a adoção dessas leis divinas como diretrizes de comportamento, de pensamento, de vivência, de experiência, né? E isso nós fazemos ao longo de várias vidas, não com uma vida só, né? E é muito interessante porque quando nós julgamos alguém por ter uma atitude ou uma palavra a respeito de alguma coisa, nós estamos esquecendo que nós temos muita experiência a ser vivida pela frente e pode ser colocado no nosso caminho uma situação muito parecida, muito semelhante à que aquele companheiro está vivenciando. E certamente, já que nós julgamos o companheiro, nós vamos ter que ter recursos suficientes para agir diferente quando o desafio chegar, né? Então nós precisamos também ter consciência que o preconceito, ele deve ser combatido. Porque tudo que nós endossamos aqui na Terra faz parte da vida terrena, mas não nos acompanha. Nos acompanha o que nós somos, o que nós sentimos, o que nós pensamos. Lá no plano espiritual, vai nos ajudar eu ser um exímio contador? Lá no plano espiritual? Vai me ajudar eu ser um exímio contador? Provavelmente não. Então, não é interessante se vangloriar e agir com preconceitos, né? Julgando aqueles que caminham conosco. Nós podemos refletir que se hoje nós estamos na condição econômica e social relevante, na próxima vida, nós podemos estar numa condição socioeconômica desafiadora, difícil, com uma família complexa, cheio de grandes desafios a serem vividos, não é? Então, não podemos em momento nenhum julgar aquele que caminha conosco no planeta Terra, porque cada um de nós é um universo de experiências, emoções, sentimentos, desejos, reflexões. Somos todos diferentes uns dos outros e precisamos aprender a respeitar a cada um dentro do seu universo, dentro da sua condição, dentro do seu potencial. E toda vez que nós pudermos colaborar com aquele que caminha conosco,
no sentido que ele desenvolva e progrida as suas potencialidades, nós estamos agindo no bem. E nós estaremos seguindo as diretrizes das leis divinas. Porque nós viemos aqui para evoluir e contribuir para a evolução daquele que caminha conosco. E quando eu falo caminha conosco, não é só a família. São os nossos amigos do trabalho, são os nossos vizinhos, né? São os nossos conhecidos do ônibus, né? Do transporte coletivo que nós tomamos todos os dias para ir ao trabalho, né? São todos aqueles que caminham conosco nesse planeta Terra, nessa escola, né? Estamos aqui para aprender, não é mesmo? William. Interessante, porque eu estive na Casa do Caminho há algumas semanas, desse projeto da AME, que é AME pela Vida, e a AME, Aliança Municipal Espírita, em Divinópolis. E tinha o tema parecido com esse que a gente trabalhou lá. E as pessoas me perguntaram assim: William, mas essa questão aí, de que fala-se de corrupção, esses problemas todos, a gente vive na seguinte realidade. Isso a pessoa me narrando lá. Nós temos desemprego, aqui mesmo na Casa Espírita, algumas pessoas estão carecendo de emprego, ou se estão trabalhando, às vezes estão ganhando menos do que as suas necessidades. Como é que a gente faz para não ficar revoltado com isso e não julgar as pessoas que nos governam, que não estão fazendo as coisas direito, né? Então, e tem uma pergunta parecida aqui, então eu queria falar isso para vocês, no sentido de a gente estudar um pouco mais. Estudar vai resolver? Vai adiantar para a gente compreender o próximo, compreender as situações que quem governa, que é uma prova de fogo, a pessoa vem para essa encarnação, às vezes para um cargo de chefia, um cargo de comando, um cargo de diligência, é muito complicado, é muito difícil para as pessoas. Então a gente fica achando que é fácil, é um estalar de dedos. Não é. E a gente às vezes precisa julgar um pouco menos, como a Sheila estava falando. E isso que vai nos ajudar é um pouco o estudo do Evangelho. A questão de desemprego, essas doenças, todos esses problemas que nós temos na família, em todas as famílias, e todos nós temos. E às vezes até uma pequena desavença, ou às vezes uma grande desavença entre irmãos, entre familiares. Todos nós vivemos isso, minha gente. Ninguém sai fora disso, não. Nenhum de nós, dirigentes da casa, os diretores, de todo mundo, todos temos isso. E aqui na Casa Espírita, nessa e em outras, é possível a gente acalmar essas questões com oração. E às vezes, com um banco de empregos, a própria casa aqui, eventualmente, consegue uma colocação para uma ou outra pessoa, né? Não que seja tanto o objetivo da casa, mas se a gente está aqui, tem um intercâmbio, tem um conhecimento, sabe que determinada pessoa está precisando de tal, não tem problema, a gente indica, e isso é muito natural. Mas, assim, esses problemas do dia a dia, todos nós vivenciamos. É como se a pessoa que estava me falando no dia fosse: olha, eu tenho como se fosse o direito um pouco mais de ser mais revoltado, porque eu conheço esses problemas. Todos passamos por esses problemas, todos. É verdade, a nossa companheira ali falou, como é que é o seu nome? A Fernanda está falando o seguinte: em determinadas situações e de convivência, quando não há uma situação possível de convivência, talvez a pessoa, num primeiro momento, se afaste um pouco, até que ambas as partes voltem ao equilíbrio para poder se aproximar novamente. É interessante.
é verdade. Fernanda, é porque nós damos preferência para a pessoa anotar no papel e a gente responde, porque senão vira quase que um bate-boca, e a gente não tem essa intenção, sabe? Mas foi legal a sua colocação, foi bom você ter feito. Muito obrigado, viu? E a gente depois podemos até trabalhar esse tema de, num momento, separar e depois unir de novo, porque pode ser bom sim em determinadas situações. E eu quero finalizar com vocês hoje aqui, com algumas frases de Sócrates e Platão, porque nós estamos finalizando toda essa introdução deles com a doutrina espírita. Então tem algumas frases aqui interessantes, por exemplo, de Sócrates, só sei que nada sei. Era uma coisa que ele tinha certeza que ele não sabia nada, ou quase nada de nada, né? Para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós as mesmas qualidades que naquela nós admiramos. É interessante, né? Para a gente se aproximar, a gente ficar mais ou menos equilibrado junto como ela fica. Tem uma aqui que é de Platão. Podemos compreender e perdoar uma criança que tem medo do escuro. Mas a real tragédia da vida é quando os homens adultos têm medo da luz. Nos faz pensar, né? A luz simbolizando a verdade, né? Frase de Platão. Outra de Platão aqui, ó. Não espere uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Se você quer muito uma coisa digna, viável, possível, mesmo que seja difícil, busque, persiga isso. E aí busque a ajuda também de amigos para conseguir, busque a ajuda da casa espírita, estamos aqui para isso também, né? Tem outra aqui, ó. Sócrates fala assim: conheça-te a ti mesmo. E Platão completa assim, ó: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Então a gente tem que partir desse conhecimento, esse não julgamento que eu e Shirley estamos falando aqui, é porque a gente nem se conhece bem ainda, né? A gente precisa se conhecer bem para a gente ter uma postura, uma conduta perante o próximo, perante o mundo, perante as pessoas, perante o trabalho, perante às vezes a falta eventual de trabalho, né? E a gente sabe, Sócrates falava muito isso também, estudei um pouquinho Sócrates, que todos os males e também as coisas boas, tudo passa. Se a gente ficar no foco do problema, aí a gente vai ficar só com o problema. Mas se a gente ficar no foco só das coisas boas também, a gente deixa de fazer caridade. Então a gente tem que estar completo, viver a vida como ela é, está aí para viver. Todos temos dificuldades. Gente, na gestão de uma casa espírita, para deixar colaboradores, voluntários, para um monte de trabalhos, é muito complicado. As pessoas também pensam que é muito simples. Todas as situações têm a sua dificuldade. Uma dona de casa, para saber o que vai fazer para os filhos, para o marido, ou o marido, o que vai fazer para ganhar um dinheiro, para colaborar financeiramente com a família, tudo tem a dificuldade. Todos nós passamos, mas passamos por coisas boas também. E eu queria que a gente saísse hoje daqui, antes de passar para a Shirley, para a gente não se culpar tanto pelas coisas que se passam conosco. Algumas coisas a gente fez errado mesmo. Nós não podemos ser ingênuos de achar que nós somos sempre certos, né? E que o outro ou os outros são errados. Não, algumas coisas a gente falha mesmo, e é normal. A gente tem muito que aprender. Mas não adianta a gente ficar se culpando, se penitenciando e às vezes se depreciando, achando que nós somos menores. Não, ninguém aqui é menor que ninguém, né? E também ninguém é maior que ninguém, a não ser Jesus, que é o grande inspirador da bondade. Grande inspirador, por exemplo, de Paulo de Tarso, que foi citado aqui por Shirley, né? Então a gente gostaria que todo mundo saísse daqui alegre, porque a gente tem uns percalços mesmo, mas
temos muitas coisas boas, né? Queria que vocês contassem sempre com as orações da Casa Espírita, das nossas, todos os nossos estudos. Tem uma série de coisas das quais todos podem se beneficiar aqui, principalmente esse acolhimento, esse clima gostoso, e além do acolhimento da casa, a gente sempre tem satisfação de estar aqui com vocês. Não é isso mesmo, Shirley? É isso aí. Nós agradecemos a todos a presença. Esperamos contar com as perguntas na próxima ocasião, né? Mais perguntas. Foi um privilégio grande nosso estar com vocês. Agradecemos aos internautas, amigos, a todos que vieram aqui, e que Jesus possa nos abençoar para que nós estejamos em novas ocasiões juntos para estudar um pouquinho mais. Obrigada.